bem-vindo ao CEMEC Talks. Meu nome é Ramon Velmas, sou o presidente do CEMEC atualmente e hoje nós vamos ter um pouco do bate-papo com o Lucas. O Lucas é profissional em Investment Banking, com mais de 8 anos de experiência no mercado de capitais e assessoria, fusões, aquisições, ICM, financiamentos alavancados, estruturados e DCM. E eu vou deixar um pouquinho o João Pedro apresentar sobre contextualizar a carreira dele e vamos seguir. Fala galera, meu nome é João Pedro Baptista, faço economia aqui no BMEC, sou membro da Liga de Mercado Financeiro aqui do BMEC e hoje estamos aqui, como o Ramon falou, com o Lucas Lisboa, apresentando um pouco do Lucas Lisboa. Ele é bacharelado em ADM na FGV, candidato ao CFA Level 2, mais de 8 anos trabalhando em Investment Bank, empresas por onde passou como a PwC, estagiando, o Banco Votorantim, o Credit Suisse, a Genial e atualmente no Grupo Urca Energia e também atuando como assessor independente de Investment Bank através da empresa fundada, a GBSA Advisory. Também estamos aqui com... E aí, galera, Guilherme Salek, o diretor do podcast. E agora a gente vai dar um espaço para o Lucas falar as palavras iniciais. Bom, pessoal, primeiramente queria agradecer pela oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês. Antes de passar aqui uma mensagem aqui para o pessoal que está assistindo o vídeo, o trabalho que os meninos fazem é excelente, então se vocês puderem curtir, compartilhar, deixar um comentário, engajar, vocês estão contribuindo bastante aí para uma missão que eu particularmente tenho e acredito que é importante todo ser humano ter, que é contribuir para o desenvolvimento das pessoas à nossa volta, né? Um dos motivos pelo qual eu estou aqui é porque há muito tempo atrás, se eu não me engano, foi no Colégio Cruzeiro, né? Eu dei uma palestra, eu costumo palestrar nessas instituições, seja instituição de ensino, seja em projetos sociais, com o objetivo de desenvolver a sociedade como um todo, o potencial de alavancagem da carreira das pessoas. E como eu fiz isso há alguns anos atrás, ele acabou optando por seguir o mesmo caminho que eu, do mercado financeiro, me convidou para cá hoje, né? E eu sinto uma honra gigantesca por contribuir para esse desenvolvimento das pessoas. Então, muito obrigado a todos que estão assistindo. Eu espero que vocês extraiam o máximo de conteúdo e que eu consiga passar algum conhecimento para todo mundo. Maravilha, Lucas. Então, para começar, a gente queria saber um pouquinho sobre sua trajetória até ingressar em IB e os principais desafios e metas para o futuro que você tem agora, depois de 8 anos de carreira, né? Cara, então, vamos lá. Como é que foi minha carreira antes de IB, né? Eu trabalho desde jovem, assim, desde uns 10, 11 anos mais ou menos, e aí eu sempre gostei muito de juntar dinheiro, né? Na verdade, eu queria ter o poder de compra, né? E aí, quando eu era pequeno, eu queria comprar um brinquedo de airsoft, né? E aquele brinquedo custava R$700, eu não tinha dinheiro, caramba, como é que eu vou conseguir isso? Aí eu comecei a juntar, e aí chegou um ponto que eu consegui os R$700, eu olhei e falei, cara, deu tanto trabalho para juntar esse negócio, pô, eu vou dar agora num negócio de airsoft, assim? Não, vou guardar. Aí isso daí eu tinha uns 12 anos, alguma coisa assim. Aí eu pensei, poxa, R$700 é legal de se ter, né? Pô, vou começar a trabalhar com alguma coisa. Vou vender paçoca. Aí eu comprava paçoca, enfim, a algum preço barato assim, vendia 50 centavos, vendia R$1, 3, enfim. E fui seguindo depois. Aí, tem oportunidade no carnaval. Carnaval, você tem muita gente lá para consumir bebida, consumir água e tudo mais. Poxa, vou comprar umas cervejas, comprar água e vou para um bloco vender. Isso daí foi tudo antes de trabalhar em IB, né? Aí, quando eu estava com uns 20 anos, mais ou menos, eu já estava na faculdade, eu tive a oportunidade de investir em festas de música eletrônica. E aí eu fiz um primeiro investimento, tive um retorno interessante, né? Foi, acho que uns 30% mais ou menos de retorno sobre o que eu aportei. Pensei, poxa, vou fazer mais vezes isso daqui. Aí fiz mais uma vez, aí deu um retorno parecido. Cara, então daqui a pouco eu vou estar milionário, vou me alavancar, vou sair pegando dívida e caramba, poxa, vou procurar aqui um agiota que não mate, só bata, ou alguma coisa do tipo assim, e vou botar todo o dinheiro possível nesse negócio. De fato, fiz isso. E aí eu tive a primeira lição que eu levo para o mercado financeiro, que se chama gestão de risco, né? E o que aconteceu? Eu me alavanquei, fiz uma festa de música eletrônica gigantesca, e essa festa tinha um público aí previsto de aproximadamente 10 mil pessoas. Foi o dia de maior chuva do Rio de Janeiro, se eu não me engano, 2017, e apareceram 700 pessoas aproximadamente. E aí eu tomei um prejuízo gigantesco, né? E aí eu já tinha vontade de trabalhar em investment banking, eu gostava muito dessa parte estratégica, analítica e tudo mais,
E agora essa necessidade se tornou ainda maior, porque eu precisava de dinheiro rápido. Então eu queria um bônus para poder pagar a dívida que eu devia. Né? Aí eu tive a oportunidade de começar na PwC. Né? Cara, a PwC não tinha um bônus, mas tinha hora extra. Aí pegava hora extra pra caramba, trabalhava bastante lá e tinha oportunidade de aprender e tinha a oportunidade de ir pagando a dívida, né? Isso enquanto eu estava na faculdade. Eu comecei estagiando na PwC, aí eu fui efetivado como trainee no meio do último ano da faculdade e aí eu já sabia que eu queria ir para uma instituição financeira e já sabia que eu teria que ir para São Paulo, muito provavelmente, né? Aí surgiu a oportunidade do Banco Votorantim. Importante dizer, né, para muitas pessoas que tentem estágio, tentem vagas e tudo mais, eu tentei muita oportunidade na época, não fui aprovado, acho que eu posso dizer em todas, né, só na PwC, só que eu mantive uma resiliência, continuei correndo atrás, e aí eu consegui uma oportunidade no Banco Votorantim, que é uma instituição excelente para se aprender. É uma instituição muito séria, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado lá, e eu reforço isso porque muitas vezes as pessoas pensam em bancos grandes, assim, o Credit Suisse, por exemplo, que eu também tenho muito orgulho de ter trabalhado lá, Itaú, Bradesco, mas às vezes você olha para umas instituições como Votorantim, Safra, ABC, são instituições de excelência, né? E aí eu tive essa oportunidade de ir para o Banco Votorantim, trabalhei lá por quase 3 anos, aproximadamente, em principalmente financiamento e aquisições, né, leverage finance, um pouquinho de dívida também, né, e aí eu tive um contato bem próximo com fundos de investimento, empresas que são ativas em M&A e tudo mais, né, mas aí, infelizmente, o Votorantim decidiu focar mais em outras áreas que não o IB, né? Tem ainda DCM, tem ainda Project Finance, mas de fato você consegue gerar um ROI maior em outras áreas. E aí eu tinha também o sonho de trabalhar no Credit Suisse, né? Era um sonho meu trabalhar, conhecer o Zé Olímpio, trabalhar com o Zé Olímpio, né? E aí eu tive essa oportunidade, felizmente, né? Bom, o restante aí a gente pode seguir na conversa aí, pode ser vamos fazer um bate-papo, vocês podem ir perguntando. Lucas, eu queria até levantar um ponto aqui, você comentou um pouquinho sobre essa transição de primeiro estágio, né, da PwC, queria saber, assim, alguma recomendação, porque a gente sabe que a IB é uma área muito competitiva, é muito concorrida, é muito difícil essa entrada inicial, né, como estagiário. A gente queria saber, assim, o que as pessoas que buscam esse estágio deviam estar fazendo agora para poderem afiar as armas necessárias para ingressarem em Investment Banking. Olha, então, primeiro ponto, eu prezo muito sempre por ser transparente, pela honestidade e tudo mais, então sendo bem transparente. Eu posso dizer o que eu acho importante para um estagiário e o que eu vi no mercado até hoje, né? Não se espera de um estagiário que ele performe. Óbvio, vai ter que performar dentro das suas limitações, mas não se espera de um estagiário que ele faça uma avaliação ultra complexa de uma empresa que tem 5 áreas de negócio diferentes e operações internacionais. Não, calma lá. O que se espera principalmente de um estagiário? Se espera que ele tenha muita vontade de aprender, né? Esteja aberto a aprender, tenha muita resiliência para correr atrás desse aprendizado, né? Saiba estudar, corra atrás. Antes de conseguir a vaga de estágio, que ele comprove que ele conseguiu, que ele já tem feito isso, né? Então, exemplificando aqui até o que eu fiz no passado, né? Antes de eu conseguir a oportunidade no Votorantim, eu fui tentando me desenvolver em conhecimentos técnicos, principalmente de valuation. Na minha época, antigamente, eu não sou tão velho assim, né? Tenho 29 anos, mas na minha época não tinha tanto curso online assim. Mas o que a gente tinha? A gente tinha a BMF Bovespa, que hoje em dia é B3, né? Era BMF Bovespa ainda na época, era em São Paulo e eles tinham um curso de valuation. Aí o que eu fazia? Eu pegava um ônibus toda sexta-feira à noite, de Rio para São Paulo, chegava em São Paulo, fazia aula, era de 8 da manhã até umas 5 da tarde, voltava para o Rio e aí seguia isso por algumas semanas, né? Aprendi bastante sobre o valuation com os professores lá. Uma recomendação, inclusive, eu quero aprender sobre conteúdos teóricos, valuation, contabilidade, enfim. Aonde que eu busco? Instituições de credibilidade. Então, BMF Bovespa, hoje em dia B3, faculdades como o IBMEC, por exemplo, o CFA Institute, que eu sempre recomendo, né? Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas se espera que o estagiário busque essas ferramentas técnicas, tenha corrida atrás e tenha essa resiliência para aprender cada vez mais e se dedicar ao trabalho.
Bom, Lucas, primeiro falando um pouco mais na sua... quando você se ingressou, né, na carreira, você começou, de fato, trabalhando como estagiário. Lá na PwC, até no off, a gente estava até comentando, né, que as empresas de contabilidade, enfim, as Big Four, por exemplo, dão um grande aprendizado ao aluno, ao primeiro estágio, primeiro contato profissional. E eu gostaria de saber justamente quais foram os dois maiores aprendizados, ou, em geral, os maiores aprendizados que você teve dentro de uma Big Four, ainda mais aqui no Rio. Se pudesse falar um pouco também do cenário das Big Four aqui no Rio, em São Paulo, qual a diferença dessas empresas, né? Basicamente, a diferença em questão geográfica, aí eu tô especulando, tá? Porque eu não trabalhei na PwC São Paulo, enfim. Mas, em resumo, é basicamente o volume de transações, né? A área que atende e as empresas que você atende, né? Então, geralmente, filial Rio vai atender empresa que seja relacionada à região, então seja Rio de Janeiro e Espírito Santo, por exemplo, não sei. Mas principais conhecimentos que eu adquiri trabalhando na PwC, eu diria que principalmente conhecimento técnico. As empresas de auditoria, as Big Four, as outras empresas também, empresas de auditoria em geral, elas te dão uma base muito forte de contabilidade. E isso é essencial para você seguir uma carreira em mercado financeiro, porque você precisa, para você fazer uma avaliação de uma empresa, você precisa ter um bom conhecimento de contabilidade, né? E as empresas de auditoria, elas têm uma preocupação enorme com o aprendizado dos seus profissionais nos temas de contabilidade, principalmente, né? Então, você aprende no detalhe mesmo. Isso é uma grande vantagem e eu diria que é o maior aprendizado que eu tive na PwC, a parte técnica. Agora sim, puxando aqui para a gente sair dessa parte do estágio, poder evoluir um pouco mais na linha do tempo, você comentou do CFA e assim, no mercado a gente tem até uma brincadeira de que o cara tem sei lá, CR5 e dá a cartada do CFA ele vai entrar em Eu queria saber de você, assim, o quão quisto é visto, o quisto no mercado é o CFA Level 1, por exemplo? Cara, então, se vocês me perguntarem, por exemplo, eu acho que vocês devem perguntar fazer essa pergunta mais lá para frente, né? Que é livros que eu recomendo, né? Tem alguns livros que eu recomendo, mas eu sempre recomendo fazer o CFA Level 1. Por quê? O CFA Level 1, ele dá toda uma base de ferramentas de conhecimento em diversas áreas. Seja em contabilidade, em derivativos, em renda fixa, mas ele passa conhecimento básico, o CFA Level 1. É um conhecimento básico que é denso, cara. É muita coisa, é muita fórmula, né? Então, na minha visão, o CFA Level 1, principalmente para quem está buscando um estágio, ele já indica o seu interesse em aprender, né? E ele, de certa forma, testou os seus conhecimentos na área, né? E você foi capaz de estudar esses assuntos. Uma coisa que é importante dizer, né? E aí até seguindo para um tema um pouco paralelo, basicamente, por que é importante a gente estudar? E aí eu digo não só para o CFA, mas, por exemplo, na escola. Poxa, eu aprendi biologia que não tem nada a ver com o que eu quero fazer na minha vida. Eu aprendi história que, poxa, eu não quero ser historiador. Tá, mas por que você aprendeu essas coisas? Você pode até não lembrar delas no futuro, mas você desenvolveu a sua capacidade de aprender. Esse que é o essencial. Você está aprendendo a aprender diversos temas diferentes, goste você deles ou não, né? Então, eu acho que esse papel da escola, e aí o CFA testa isso também, né, é a sua capacidade de aprender temas que são os temas que você tem interesse e temas que você não tem interesse. Então, por exemplo, o CFA para mim, naquela época, poxa, muito legal, vou aprender contabilidade, vou aprender modelagem financeira, que é o que eu vou usar aqui na prática. Tá bom, filho, mas você quer tirar o CFA, quer fazer o CFA Level 1 e passar, você vai ter que aprender derivativo. Você vai ter que aprender a precificar um título de renda fixa. Poxa, mas eu não uso isso no meu trabalho. Poxa, sinto muito, vai ter que aprender, né? Vou cobrar na prova. E aí você comprova também que você tem essa capacidade de aprender temas diferentes daquele que você tem no seu dia a dia. Uma certa plasticidade mental, assim, né? Exatamente. Agora, assim, fazendo um link meio doido, assim, a gente tem isso que você falou da escola, muito interessante, essa capacidade de você aprender qualquer tema que seja, mesmo que você não queira. Eu sinto que às vezes, assim, até trazendo para um equilíbrio de mercado, que o pessoal fala que tem que ter muito equilíbrio entre as hard e soft skills, e eu acredito que a persistência é um tipo de soft skill. Então, assim,
tem gente que tem a capacidade de aprender coisas que não querem e tudo mais, tem a capacidade de sentar e estudar, mas muitas vezes não tem aquela capacidade de lidar com a diversidade. Aí eu queria linkar isso até com a sua carreira militar, que eu acho muito interessante, acho que isso é um complemento assim, das suas hard skills, uma soft skill também. Então, sobre o período que eu passei lá fora, né? Eu fiz um curso inicial aqui de Private Military Contractor no Brasil e aí depois eu fui para o Iraque e para a Polônia, né? Que foi isso, né? Até porque quando eu saí, eu estava no Credit Suisse, eu saí do Credit Suisse e segui essa carreira. As pessoas pensaram, meu Deus do céu, o Lucas dormiu tão pouco nesses últimos tempos que o cérebro dele pifou, o cara tá maluco e resolveu agora ir pro Iraque. O que aconteceu com ele? Né? Basicamente, isso daí foi o meu intercâmbio que eu não fiz na faculdade. Né? Na faculdade eu queria ir logo pro mercado de trabalho, não fiz intercâmbio, não fiz nada do tipo. E aí esse foi o meu intercâmbio, digamos assim. Né? Eu tive grandes aprendizados, né, lá, mas alguns dos mais importantes, né? O primeiro deles é a importância de se atuar como equipe, né? Antes disso, eu vou até dizer, a importância de se treinar um time e se atuar como equipe, né? Por quê? Porque quando a gente fala de mercado financeiro, né, enfim, você tem instituições que treinam, como eu falei, as Big Four, elas têm essa preocupação, mas tem instituições que elas não te treinam, elas deixam que você faça tudo do jeito que você quiser. O importante é você entregar o que pedem, né? Qual que é o grande problema disso, na minha visão, e o paralelo que eu aprendi lá fora? Se você faz isso na área militar, você simplesmente está mandando a pessoa para a morte. Se você não treinar ela e mandar para a linha de frente, você está mandando uma pessoa para morrer. Né? E ninguém quer isso. Né? Então, você precisa treinar, e a partir do momento que o profissional ele é capaz de utilizar todas as ferramentas que ele tem, aí você sim manda ele para uma missão. Eu acho isso essencial para o mercado financeiro também e para qualquer carreira, que é treina. E aí, na hora de colocar na prova de fogo, aí a pessoa vai estar muito mais preparada. E tem também a questão psicológica, que na minha visão, na verdade, se eu não me engano, na própria psicologia, ninguém quer errar. Né? Ninguém faz nada querendo errar. Né? A gente está aqui, poxa, querendo que esse podcast dê super certo, seja um sucesso e tudo mais. Né? A partir do momento que você treina a pessoa, treina as competências e coloca uma missão para ela, essa pessoa se sente muito mais motivada a realizar aquela tarefa, porque ela se sente capaz, né? Do que se você largar ela para fazer aquilo e aí ela vai olhar e falar, poxa, eu não sei nem fazer isso e tudo mais. Né? Agora, outra coisa é você falar, poxa, eu fui treinado para isso e eu tenho competência para fazer. Poxa, meu balanço não está fechando aqui na hora de fazer o valuation. Cara, eu aprendi isso, eu sei fazer. Alguma coisa eu estou errando, mas eu sei aonde achar. Né? A pessoa não fica perdida. Então, essa capacidade de treinamento, liderança, foi um aprendizado muito importante também. Né? Eu tive a oportunidade de testar um pouco desses aprendizados na Genial, posteriormente, quando fui trabalhar lá. E também lidar com diferentes culturas. Né? Porque, pegando o exemplo do Iraque, especificamente, que tinha mais gente, tinha militar do UK, tinha militar da Inglaterra, tinha militar da Hungria, tinha militar da Polônia mesmo, tinha militar do Canadá, então eram culturas diferentes. E aí você aprende a lidar com culturas diferentes. E outro ponto importante também são os conhecimentos diferentes. Então, quando você se coloca num ambiente em que você tem um conhecimento específico, mas aí você descobre que o outro cara também tem um conhecimento específico que complementa com o seu. O outro também. E aí você junta tudo e você percebe que no final das contas, ninguém é melhor do que todos nós juntos. Né? E aí, essa foi a grande virada de chave para eu olhar e falar, poxa, é essencial se trabalhar em equipe. Né? Tive a oportunidade também de aprender esse mesmo conceito com um amigo meu, vou até mandar um abraço para ele, o Wagner. Ele foi sargento do BOP, sargento da Polícia Militar, foi do BOP. E a primeira vez que eu aprendi essa linha de pensamento foi num debate com ele. Que eu falei, poxa, o mercado financeiro tem competição, o pessoal às vezes compete entre si e tal. Ele, cara, isso é errado. Poxa, mas é errado por quê? Aí a gente tinha umas discussões assim, aí eu olhei e falei, poxa, ele tá certo, né? E aí foi um bom aprendizado, assim, que eu levei para a vida profissional. Sobre a resiliência, eu acho que é muito relacionado ao autoconhecimento, à psicologia, né? E aí eu com certeza vou trazer esse tema de novo aqui em algum momento, né, nessa conversa, porque eu acho muito importante o autoconhecimento e a psicologia, né? O conhece a si mesmo, né?
e vários outros autores aí que ao longo da história trouxeram a importância de você se conhecer, né? E, enfim, Sun Tzu conhece o terreno e os seres humanos e eis a arte da guerra, né? Então, basicamente, o autoconhecimento é essencial desde os primórdios. Então, Eu acho muito interessante o que você falou da complementariedade entre as pessoas. Eu sinto que aqui no IBMEC, principalmente na nossa liga, a gente tem uma cultura muito de, assim, se ajudar, não competir um com o outro. A gente ouve boatos de outros lugares onde o pessoal compete bastante entre si. Até a gente, o pessoal da mesma liga financeira, um quer levar vantagem em cima do Isso outro. não é saudável, assim, né? Exato. porra, e Isso pra não- quê, cara? Assim, não é legal. tinha uma frase, eu dizia muito ela... tá, eu não vou falar na instituição, mas assim, eu ainda, até hoje, eu digo ela no mercado financeiro, que é basicamente o seguinte, cara, mercado financeiro a gente ganha bem. Não tem ninguém morrendo de fome. Cara, por que você vai se preocupar com o bônus do colega do lado? Tu ganhou bem também, sabe? Tu tem um salário bom, sabe? Pô, pra que você vai competir? Agora, olha pro colega do lado e pensa, poxa, eu tenho um baita conhecimento de modelagem financeira. O colega dele do lado tem um baita conhecimento de PowerPoint. Pô, não, então eu vou brigar com ele aqui, vamos ver quem ganha um bônus maior. Não, junta os dois. Cara, olha só, eu vou fazer um modelo, você faz o PowerPoint, pô, me ensina um pouco de PowerPoint também, te ensino um modelo. Aí você gera um negócio que, cara, todo M&A a gente coloca isso, mas por que não vai aplicar na vida pessoal, na vida profissional? Que as empresas vão gerar sinergia no M&A. Tá bom, vamos gerar sinergia entre a gente também, sabe? Aproveita a competência de um, a competência do outro e vamos fazer 1 mais 1 virar 3, né? Queria até puxar aqui, então, voltando um pouquinho na linha do tempo, sobre o seu tempo no Credit Suisse. Você trabalhou em M&A. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, como foi, e falar um pouco da importância disso, da sinergia entre membros de equipe. Então, foi um baita aprendizado, assim, em vários sentidos, né? O Credit Suisse, ele tem, assim como a maioria dos IBs grandes, né? Mas ele tem uma forma de se trabalhar muito, né? Cargas horárias altíssimas, e isso é real. Assim, trabalhava muito. Mas assim, era muito mesmo, né? E aí o que eu tive, qual que foi o grande ponto do Credit Suisse? Você trabalha muito, mas com essa carga insana de trabalho, você também tem muito aprendizado. Então, eu me lembro que a primeira competência que eu desenvolvi no Credit Suisse foi até uma história engraçada, que foi o seguinte, eu era muito bom em modelagem, né? No Votorantim trabalhava em financiamento, aquisições e tudo mais. Poxa, tinha acesso a modelo de um monte de fundo de investimento, de private equity. Então, eu olhava o modelo de uma gestora de private equity. Pô, esse modelo aqui, eles fizeram essa análise aqui que eu achei legal. Aí eu pegava o da concorrente, a concorrente analisa de outro jeito. A minha análise eu vou misturar dos dois. Aí eu ia, montava meu estilo assim, e aí eu fui aprendendo, né? Então, em modelagem eu era muito bom. Mas eu não tinha experiência com PPT. Meu PPT era muito básico. Aí como eu falei, eu sempre prezo pela ética, e aí na minha entrevista eu falei, olha só, em modelagem vocês podem confiar, mas PPT eu não sei. E eu falei assim mesmo, não sei. Só que eles acharam que eu tava sendo humilde, né? Mas não, eu tava sendo honesto, não sei mesmo. Aí me contrataram. Aí daqui a pouco, ao invés de me pedirem um modelo, me pediram uma apresentação PowerPoint. Cara, voltou toda zoada. Aí reclamaram, aí ligou o coordenador na época, né, o Staffer. Aí ele, Lucas, cara, me falaram que você não sabia botar uma estrela no PowerPoint. Aí eu virei e falei, não, mas pera lá, eu menti pra você em algum momento? Eu te falei que eu não sabia PowerPoint. Pô, cara, eu achei que tu tava sendo humilde. Não, eu tava sendo honesto, eu não sabia botar mesmo. Falei, cara, aí na boa, tu tem umas 2, 3 semanas pra aprender PowerPoint aqui, cara. Arranja um curso, dá teu jeito. Meu Deus do céu, aí eu corri atrás, aí tendo que fazer material pra entrega e aprender PowerPoint. Só que aí é que tá. Foi um período que eu quase não dormi? Foi. Mas hoje em dia eu sou muito bom em PowerPoint, modéstia à parte. Né? Então, teve muito aprendizado, isso foi muito bacana. Né? E também teve a capacidade de resiliência. Nossa, cara, a resiliência, por quê? Isso daí é uma competência essencial em M&A e CM também. Né? Qual que é o grande ponto? Cara, se eu não me engano, os 5 primeiros IPOs que eu tava tocando morreram. Então, assim, não saíram. Então, eu trabalhava. Chegava lá, vai precificar. Errou! Pô, cara. Não, agora esse daqui pelo menos já saindo de novo. Errou! Não, cara, não é possível. E aí vai a parte do autoconhecimento, que eu comecei a refletir. Cara, por que eu tô fazendo isso? Né? Eu não vou esperar só sair o negócio. Né? Por que eu tô fazendo isso? Tá. Primeiro, o valor meu de aprendizado. Eu quero aprender, eu quero me desenvolver. Isso eu estou fazendo. Segundo,
Tá, eu tenho um valor, um objetivo de contribuir para o desenvolvimento do país, da nação, tanto economicamente quanto no ponto de conhecimento das pessoas. Tá, o dia que sair o IPO, eu vou estar fazendo isso. Porque a empresa vai captar, eu me lembro que tinha uma empresa que estava dando muito trabalho. Só que ainda assim eu estava motivado para fazer. Por quê? Porque se eles fizessem aquela captação, eles iam pegar aquele dinheiro para fazer construção de ativos específicos lá no Nordeste e eles tinham uma cultura de vamos pegar o profissional, treinar ele, ele vai fazer a obra. E aí eu pensava, cara, eles vão dar emprego para milhares... Pensa numa pessoa que está desempregada, de repente chega em casa e essa pessoa fala, poxa, mãe, esposa, filha, conseguiu um emprego. Cara, você imagina essa felicidade. Agora multiplica isso por dezenas de milhares de pessoas. Esse é o grande valor que a gente gera quando a gente capta recurso. Não é o FII, sabe? O FII é bacana, legal, bateu a meta de comissão, show de bola. Mas assim, no final das contas, você está contribuindo para que outras pessoas consigam um emprego, para que a economia do país se desenvolva, para que o mercado de capitais se desenvolva. Então, na minha visão, esse é o grande valor que a gente gera, tanto na frente de private equity, quanto na frente de investimentos em ações, quanto na frente de investment banking. Então, eu tenho sempre isso muito em mente. E isso me ajuda a seguir em frente, mesmo que esteja um cenário desafiador, né? Eu olho e falo, poxa, se isso daqui der certo, eu vou estar contribuindo para a vida de pelo menos uma ou até milhares de pessoas. Então, Lucas, você tinha até comentado que o Credit Suisse era um sonho seu. Então, eu queria justamente perguntar para você se você conseguiu realizar seu sonho, qual era esse seu sonho dentro do Credit Suisse. Se você também pudesse explicar um pouco para a galera o que é o ACM que você falou aí. E é isso, e se você também pudesse falar um projeto gratificante que você participou lá, mais para dar um exemplo para a galera que está assistindo o podcast. Poxa, eu realizei esse sonho, sim. E assim, cara, é muito, muito triste o que eu vou falar, mas assim, infelizmente isso daqui acaba sendo, de certa forma, positiva no sentido de ego, assim, sabe? Mas a partir do momento que era meu sonho, sempre foi meu sonho, trabalhar na Credit Suisse, conhecer a cultura, porque é uma cultura realmente bem agressiva de correr atrás, de dedicação e tudo mais. E agora, com a aquisição do Credit Suisse pelo UBS, é igual você falar, eu trabalhei no Lehman Brothers. Você trabalhou naquele banco lendário, né? Mas, então, é um sonho que eu olhei e falei, cara, se eu não tivesse realizado esse sonho há poucos anos atrás, se eu quisesse hoje em dia, eu dificilmente realizaria. E possivelmente daqui a 2 anos, não sei o que o UBS vai fazer, mas possivelmente daqui a 2 anos seja impossível realizar esse sonho. Então eu realmente fico muito feliz de ter realizado. Inclusive agradeço a todas as pessoas que confiaram em mim e falaram, poxa, vem para cá. Da mesma forma que eu agradeço todos de Votorantim, todos da PwC. Então eu realizei esse sonho. E se eu fosse pegar algum exemplo de transação, eu acho que não tem nenhuma transação específica, emblemática, né? O que é importante dizer é o aprendizado mesmo, né? Essa história aí mesmo do Steffer falando para mim, pô, cara, você tem poucas semanas aí para aprender PowerPoint. E eu consegui aprender o PowerPoint, e hoje em dia eu tenho orgulho dos materiais que eu faço. É uma história que para mim é motivo de orgulho. É o tipo de história que, aí voltando naquela questão que eu falei da psicologia, da autoestima e tudo mais, é importante a gente olhar para as nossas conquistas e se sentir orgulhoso delas, né? Se a gente ficar sempre subindo a régua do tipo, poxa, não alcança, eu quero alcançar 1 milhão, bateu R$1 milhão. Não, mas 1 milhão é pouco, eu quero 5. Aí bateu 5. Não, mas 5 é pouco, eu quero 10. Cara, você nunca vai estar satisfeito, você vai estar sempre com a autoestima baixíssima. Agora, se você olha e fala, cara, eu fui capaz de conquistar isso daqui. Poxa, que legal, eu tenho competência para realizar isso. Então também tenho competência para realizar mais coisas, sabe? É diferente de você, por exemplo, nesse exemplo que eu falei, poxa, você está sempre pensando, não alcancei isso ainda, não alcancei isso ainda. Você tem outra mentalidade que você olha e fala, poxa, eu alcancei esse objetivo, então eu sou capaz de alcançar mais, né? Não é papo de coach, não, até porque eu sou um pouco contra assim, essas histórias de coach, mas é realmente uma visão de você se sentir orgulhoso das próprias conquistas. Isso é essencial, né? Então, eu diria que uma conquista grande minha foi aprender PowerPoint, né? E conseguir em tempo recorde trabalhando. Se você também, só dentro dessa pergunta, pudesse falar um grande personagem que você conheceu no Credit Suisse, pudesse contar aí pra galera do podcast que, pô, muito maneira essa história. Eu evito falar nome de pessoas, eu evito falar muito de instituições, né? Mas assim, acho que não vai ter problema falar disso sobre o Zé Olímpio, né? Mas eu achei muito interessante, né?
que eu cheguei no Credit Suisse, tive a oportunidade de conversar com ele. Primeiro, uma coisa legal é que a gente, olhando para essas lendas do mercado financeiro, né, a gente, por vezes, né, não tendo contato dia a dia com eles, a gente esquece que são seres humanos, né? E são, né? Então, uma coisa que foi muito legal é que o Zé Olímpio estava aprendendo alemão na época. E eu falo alemão. E aí, quando ele descobriu, poxa, vamos conversar em alemão de vez em quando? Caraca, cara, pô, o Zé Olímpio quer conversar em alemão comigo? Que isso? Pô, não, claro. E aí foi uma oportunidade muito legal, né? E eu tenho mais uma parte da minha história que eu tenho muito orgulho, né? Eu tive a oportunidade de ver como que ele se portava, como que ele atuava, né? Tudo bem, eu tenho o meu estilo, né? Meu estilo, como vocês podem ver, não é muito parecido com o do Zé Olímpio, ele é um pouco mais formal, um pouco, né? Ele gosta de arte, eu já tenho dificuldade para, sabe, interpretar um quadro que seja um pouco abstrato, mas eu pude aprender muita coisa com ele, inclusive sobre arte. Né? Uma vez eu tive a oportunidade de perguntar, vem cá, como é que você aprecia os quadros de arte? Né? Porque tinha uns quadros muito legais no Credit Suisse. Poxa, como é que você aprecia e tudo mais? Então a gente tinha umas conversas que eram bem interessantes, né? Então realmente foi um sonho realizado. Pô, legal, legal. Assim, ô Lucas, assim, puxando agora para outra área, você até chegou a comentar um pouco lá atrás dessa linha do tempo aqui do podcast, sobre DCM. Eu gostaria que você inteirasse a gente um pouco mais o que um cara da área de DCM faz, qual a diferença dele para ICM, por exemplo. Perdão, você tinha perguntado sobre ICM e você perguntou sobre DCM. Yes. Né? Um ponto importante, assim, saindo do Faria Limês, né? Do tipo, que é o mercado de capitais? Veja bem, então, você precisa do funding para poder fazer a expansion, o growth. Não, é basicamente o seguinte, o que é o mercado financeiro e o mercado de capitais? Você tem uma galera aqui que quer ter retorno financeiro, você tem uma galera aqui que precisa de dinheiro para fazer investimentos. Aí você tem um intermediário aqui, ou às vezes não, e aí casa as duas pontas, beleza, esse daqui vai ter o retorno, ao menos a gente espera, né? E esse daqui vai pegar os recursos para poder fazer os seus investimentos, né? Basicamente isso. Então, o que é a parte de ICM e DCM? É isso, só que DCM é para dívida e ICM é para equity. Né? ICM você vai fazer uma emissão na Bolsa de Valores, né? A B3, então lá fora, enfim. E em DCM você vai fazer uma emissão de dívida e aí você tem diversos instrumentos. Você pode fazer debênture, pode fazer CRI, pode fazer CRA, enfim, pode fazer FDIC. E aí, basicamente, são instrumentos para você capitalizar uma empresa. Né? Um através de dívida, o outro através de equity. Aí, como que é o dia a dia do profissional? Né? O profissional de equities, aí eu posso falar do que eu vi, porque assim, eu atuava no que a gente chamava de pool. Né? O pool é o pessoal que basicamente, enfim, faz tudo. Né? Então, tem operação de DCM, ajuda aí. Tem operação de ICM, monta o modelo, faz tudo tal. Então, eu via o pessoal trabalhando em ICM e no Votorantim eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco em DCM. Como que é o dia a dia do pessoal de ICM? Eu vejo que tem uma parte mais comercial, né? No sentido de tem que estar mais em contato com potenciais investidores, casas de gestão, etc. e tal. DCM também, de certa forma. Né? Por que talvez DCM menos? Porque, por vezes, os bancos encarteram a dívida. Né? Então, o DCM acaba sendo um processo mais interno de aprovação de crédito e o veículo é uma debênture, por exemplo. Então, apesar que você também tem aí distribuição para pessoas físicas, etc., aí é outro processo. Mas, em resumo, é basicamente isso. E aí, o dia a dia do pessoal de DCM também acaba sendo um pouco comercial, né? Apesar que, por vezes, precisa, obviamente, ver se a dívida cabe no fluxo e tudo mais, montar uma apresentação para os potenciais investidores. ICM, mesma coisa. Então, mas eu diria que é um dia a dia um pouco mais previsível, no sentido de que DCM e ICM, via de regra, você tem um cronograma bem definido. Né? Você tem que cumprir prazos. Então você tem uma noção de quando que você vai ter que trabalhar pra caramba e quando o seu dia vai ficar um pouco mais tranquilo. M&A já é um pouco mais difícil, né? Porque M&A você não sabe. De repente, o celular pode tocar e a pessoa fala, olha só, lembra daquela proposta que eu não estava aceitando para comprar a empresa? Então, eu aceito agora. Meu Deus do céu, agora é um barata voa, vamos voltar pro escritório, vamos correr atrás. Enfim, eu me lembro que teve um caso de uma empresa que ia fazer uma aquisição hostil, né? E aí não vou falar o nome, mas enfim, a empresa queria fazer a aquisição hostil da outra,
A gente estava tranquilão, nossa, eu e meu chefe na época, a gente tranquilão, trabalhando lá na salinha, que era a operação confidencial, né? Pô, trabalhando na salinha de boa, pô, vamos analisar o documento devagarzinho e tudo mais. Cara, não sei como, uma jornalista ficou sabendo da porcaria da operação, divulgou no mercado. Empresa tal quer comprar a empresa X. Cara, o telefone tocou. Galera, é o seguinte, a gente tem que encerrar tudo o mais rápido possível. Junta todas as partes, junta advogado, junta banco que vai financiar, junta assessor, junta todo mundo. Vamos se encontrar nesse escritório aqui e vamos ficar lá até fechar a porcaria do material. E aí, de fato, aconteceu. Né? Então, é um pouco imprevisível. Né? E Leverage Finance? Então, essa transação ela foi M&A, mas a gente estava financiando também a aquisição. Estava na ponta de Leverage Finance. Leverage Finance também é um pouco imprevisível. Né? Eu diria que é um pouquinho mais previsível do que M&A. Né? Por quê? Porque Leverage Finance, eu dizia que era pegar a parte gostosa do M&A, que é basicamente o seguinte, o processo de M&A você pega a empresa, aí você tem que enfeitar a empresa toda, mostrar todos os atributos e tudo mais, e apresentar ao mercado para potencialmente alguns investidores falarem eu aceito pagar tanto, contanto que a due diligence esteja 100% correta. Aí vai fazer a due diligence, aí a due diligence está com problema, aí tem discussão e tudo mais, aí tem todas essas complexidades. Aí depois que você já está com tudo bem empacotado, aí ele vai falar, poxa, mas eu quero financiar isso daqui, eu vou comprar, mas eu quero financiar. Opa, galera de Leverage Finance, então, quanto que vocês alavancam desse negócio para mim? Opa, então a gente pegava já com o negócio já no final. E aí, quando morria, eu olhava e falava, pô, cara, eu trabalhei mais ou menos aqui, trabalhei, sei lá, 2 meses, mas, poxa, o cara ali do fundo de investimento trabalhou 14, 16. Então, é pegar a parte gostosa da M&A, assim. Bom, Lucas, quem assistiu até um projeto nosso no Spotify, o CEMEC Talks, notícias, né, no caso, viu que agora está tendo uma grande onda de empresas que estão pedindo recuperação judicial. E eu gostaria até de saber, na sua visão, qual a diferença de você trabalhar com uma fusão, uma aquisição e uma diferença da reestruturação de capital, né? Eu queria saber se você já trabalhou em algum caso desse, com certeza, pela sua cara, sua expressão, mas eu quero saber qual a diferença do dia a dia, qual a diferença do tratamento da empresa, enfim. Se você pudesse falar um pouco dessas empresas, como agora a Polishop pediu, Americanas no ano passado, Supermercado Dia, né? Então, gostaria até de saber se você pudesse falar um pouco dessa questão de reestruturação de capital. Tá, vamos lá. Sim, já trabalhei porque é minha cara, porque uma das empresas que a gente assessorou, né? E aí, óbvio, não vou dizer, não fui só eu, foi um time inteiro, né? Mas a gente já tinha apontado para essa empresa em 2019, algo assim, que se ela seguisse um caminho X, ela ia quebrar. Essa empresa é uma empresa dentre as várias que pediram RJ recentemente. Né? E o que aconteceu na época? A gente montou uma estrutura de dívida nova para eles e a gente falou, olha só, a gente aceita te fazer uma emissão até um pouquinho maior do que o previsto, né? Mas você vai ter que atender essas cláusulas aqui. Né? A gente colocou uma série de covenants, a gente colocou uma série de restrições, né? E a gente passou isso para a empresa. A empresa não aceitou. Aí a gente, inclusive, retomou para eles. Olha só, a gente está colocando, não é só pela segurança da gente. Se você seguir esse caminho, você vai, sabe, se der uma dor de barriga no mercado, vocês vão ter um problema. Né? Não, a gente sabe o que está fazendo e tudo mais. Né? E aí essa empresa está nessa lista. Mas o trabalho de reestruturação, de fato, a gente fez bem feito. Né? Que era basicamente o seguinte, a gente entendeu o momento da empresa, entendeu o histórico, entendeu os riscos, entendeu aonde que ela tinha potencial ali para retomar margem, para retomar receita, etc. Onde que ela poderia se proteger. Né? Então, eventualmente, oferecer... você tem uma exposição grande a câmbio. Poxa, cara, não é só porque a gente vai ganhar comissão, mas assim, cara, faz um hedge cambial também, beleza. A gente vai ganhar comissão, mas é um dever ético que eu tenho de falar, poxa, você precisa se proteger. Tá bom, não quer fazer comigo, vai fazer com outro, mas se protege, sabe? Então, um trabalho de reestruturação é bem isso. Você passa ali uma linha do que a pessoa tem que fazer, negocia a dívida, aí você vai ter que renegociar eventualmente com os credores, vai ter que renegociar com outras pessoas. Eu particularmente nunca atuei na RJ, Uhum. né? Mas em uma operação de reestruturação de dívida. A empresa estava trilhando esse caminho.
E aí a gente fez toda essa parte de renegociar, conversar com outros credores, colocar as restrições e tudo mais, e negociar com a empresa. Então, é um trabalho que eu particularmente, graças a Deus, eu tive a oportunidade e a sorte, né, de trabalhar em, acho que todas as áreas de investment banking, tirando Project Finance, né? E eu tenho muito orgulho disso e eu fico muito feliz que todas as áreas elas são muito interessantes, né? Porque todas as áreas elas têm uma parte estratégica muito forte, né? Seja porque você vai ter que elaborar uma estratégia de venda, seja porque você vai ter que elaborar uma estratégia de reestruturação da empresa, realavancar, pensar numa estrutura de dívida nova, pensar em um novo instrumento, como que você vai proteger e tudo mais. Então, assim, para você fazer um serviço bem feito, você precisa ter uma estratégia muito bem alinhada. E essa parte estratégica me encanta muito. Então, eu acho que quem gosta de mercado financeiro, quem tem interesse em trabalhar no mercado financeiro, se tiver essa pegada de, poxa, eu gosto de analisar a parte estratégica, você já está meio caminho andado, né? Investment Banking é muito legal, porque além de ser uma área muito analítica, é uma área muito, muito artesanal até. Na construção de PPT, apresentação, você falou, na área de M&A, você enfeitar a empresa toda. Eu acho que é por isso que muita gente gravita para a IB, né? Quando vai saindo da faculdade, muita gente busca. Era mais buscada no mercado. A IB é bem... Tá ali entre as favoritas. Eu diria que a IB, Private Equity também, é bastante parecido. Porque a IB, Private Equity, se o cara tiver a oportunidade de sair de IB para Private, muito raro o cara não largar, né? E falando também sobre a IB, Private Equity e tudo mais, o que eu acho muito interessante é que aí a gente volta naquilo que eu falei. O que a escola ensina? Ela te ensina a estudar, te ensina a aprender, né? A IB acaba sendo basicamente a mesma coisa, porque você vê alguns setores diferentes. Em algum momento você pode até se especializar em alguns, mas ao longo da sua carreira você vai ver instrumentos diferentes, setores diferentes, então você vai ter que aprender sobre temas diferentes, né? Vai ter que aprender sobre legislação, porque às vezes você vai estar lidando com uma empresa que tem uma questão que regulamenta a sua atividade, né? E aí você vai ter que entender toda a parte de legislação. Se eventualmente tiver uma nova legislação sendo aprovada no Congresso, você vai ter que acompanhar, então você vai ter que entender um pouco de política, né? Se eventualmente a empresa é uma empresa de logística internacional, cara, você vai ter que entender de geopolítica, o que está acontecendo no Mar Vermelho, os Houthis atacando embarcações e tudo mais. Então você tem que se aprofundar em vários assuntos diferentes. Então, um profissional de IB, ele acaba sendo um mestre em estudar temas diferentes, né? De IB, Private Equity e tudo mais. Isso eu acho muito bacana. Sim. Avançando um pouco mais na sua carreira, né? Você fundou a GBSA Advisory, e eu gostaria até de saber por que você fundou, qual foi a sua ideia, ou esse nome também, eu não entendi, o GBSA, se você pudesse explicar também um pouco o nome. Você está atuando lá, né, como assessor de Investment Banking, então gostaria de saber justamente o começo da GBSA e também como você está atuando hoje, está funcionando direitinho. Poderia falar algum caso que aconteceu lá na GBSA Advisory? Cara, então, vamos lá. Eu vou abrir o nome, mas assim, é engraçada a história. Porque é o seguinte, o que é o BSA? Banking and Strategy Advisory. Pô, legal, né? Bacana, Banking and Strategy Advisory, legal, nomezinho em inglês, bonitinho e tal. Não tem logo ainda, tem que fazer o logo desse troço, né? Mas enfim, beleza. Aí, na parte de captar clientes, eu fui buscando algumas pessoas e aí eu fui numa plataforma chamada Upwork. Inclusive, até vocês aqui que estão na faculdade ou eventualmente você aí que esteja assistindo o vídeo, Upwork é uma plataforma de freelancer que algumas pessoas de diferentes áreas, por exemplo, marketing, tradução, investment banking, prestam seus serviços de forma como freelancer mesmo, né? De forma independente. E aí o que acontece? Volta e meia, alguma instituição ou alguém de alguma instituição, ou até às vezes um analista de IB desesperado, vai lá na Upwork e bota um trabalho do tipo, preciso de um modelo em 5 dias, pago $500. Aí você vai lá e faz. Só que o que acontece? Na Upwork eu acabei prestando alguns serviços que eram pontuais, mas teve 2 clientes que eles ficaram comigo. E até hoje a gente tem bastante contato. De vez em quando me pedem alguma coisa, só que hoje em dia eu não atuo tanto pela GBSA, porque eu tenho atuado muito mais pela Urca, né? 99% pela Urca. Mas aí o que acontece? Os 2 eram de Londres,
Um estava querendo abrir um fundo em Luxemburgo e o outro queria captar recursos do Brasil para investir na Europa e recursos da Europa para investir no Brasil. Então, o que um desses me pediu? Me explica todo o setor de mercado de capitais brasileiro, principalmente infraestrutura e real estate. Quais são os instrumentos, etc. Como é que eu posso investir no Brasil? Então, eu tive que explicar para ele o que é um CRI, o que é uma debênture de infraestrutura, o que é um fundo de real estate, o que é um FII, etc. e tal. Beleza. Entreguei esse material para ele. Aí a gente foi trabalhando com outros temas. Ele é bem ativo aqui no Brasil. Só que aí, voltando. Banking and Strategy Advisory. Isso que aí eu pensei, pera lá, eu tô prestando serviço para um cara em Luxemburgo e para um cara na Inglaterra. Então, eu sou global, eu sou uma instituição global, Então, não vou botar só BSA. Agora eu sou de Global Banking and Strategy Advisor. Cara, tendo, todos os continentes, todos os países, cara, presença global. E aí eu coloquei o G, por isso que é GBSA. Né? Maneiro. Mas, e aí como é que tá, basicamente? Eu trabalhei na Genial por um período, aí eu saí da Genial, fundei a GBSA, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com essas duas pessoas de fora. Tive também um mandato de buy-side aqui no Brasil, de uma empresa de bolsas e acessórios. E acho que teve mais algumas coisinhas. Um pós-M&A, né? Uma transação pós-M&A enfim... Aí não era o padrão de mercado de capitais, mas tinha muita modelagem, enfim, faz as projeções, etc. e tal. Era mais consultoria, digamos assim, né? E aí eu tive essa oportunidade de trabalhar com essas empresas, né? Só que os mandatos foram encerrando, né? Foram sendo concluídos, graças a Deus, com sucesso. E aí eu tive a oportunidade de ir para a Urca. Um amigo meu que é sócio meu, inclusive mandar um abraço para ele, que é o Pedro, que é um excelente líder, o cara é fantástico. O time da Urca eu acho excelente, né? Ele me perguntou em dezembro, Lucas, o que você está fazendo da vida? Eu falei, olha, eu estou com a minha empresa aqui de assessoria, de advisory, e estou com alguns mandatos aqui. Ele, mas tá com muito mandato? Eu, cara, não tantos assim, tipo, e estão encerrando. Poxa, você não quer vir aqui trabalhar com a gente, não? Eu, mas trabalhar com o quê? Porque assim, eu particularmente não sou a pessoa que tem o maior sonho de, nossa, eu amo energia e tudo mais. É um setor que eu consigo analisar. Hoje em dia eu gosto mais do que antigamente, né? Mas não é a minha expertise, assim. Eu falo, não, você não vai ver só energia. Eu, mas pera lá, o que eu vou ver se a empresa eu acho que é de energia, não é? Não. A gente tem investimento pessoal nosso que a gente investe em empresa X, Y, Z. Cara, tem uma operação aqui potencial de mineração de Bitcoin. Eu olhei, como é que é? Cara, o negócio não era de energia. Não, mas a gente faz por outro veículo e tudo mais e tal. Não tem nada a ver com o grupo. Eu, mas então vai ser um private equity, né? Ele, é um private equity. Eu, caramba, então tá, vamos. Aí eu fui. E de fato acaba sendo um private equity, né? Porque eu acabo tendo a oportunidade de atuar em diversas frentes de negócios diferentes. Então, eu me lembro que uma vez me pediram para fazer uma análise, inclusive tem essa análise ainda para continuar, né? Que era, uma pessoa tem um interesse em investir em Angola. Tá bom, em quê? Te vira, arranja lá, o que é em Angola? O que tem em Angola? Caraca, cara, o que tem em Angola? Né? E aí eu comecei a estudar, e aí volta naquilo que eu falei. Cara, você estuda diversos temas diferentes que você não conhece. Então, eu comecei a estudar sobre Angola. Qual é o maior mercado de Angola? Óleo e gás. Caramba, o que está acontecendo em Angola? Poxa, o governo está trabalhando ali para poder fazer um pouco mais de privatização e tudo mais, está vendendo blocos de petróleo. Caramba, não sabia disso. Então, comecei a estudar sobre o tema, né? Aí, de tanto pesquisar sobre Angola, começou a aparecer propaganda para mim de Angola, comecei a receber de e-mail de Angola, eu, caraca, cara. Enfim, os algoritmos aí do Instagram e do Google. Mas esse é o lado muito interessante de lá. E eu tenho muito orgulho de trabalhar com o pessoal lá, porque eles têm muito bem essa noção da importância de você fazer uma gestão de excelência, né? Reconhecendo o lado humano, né? Que é um valor pelo qual eu prezo muito, e almejando alcançar objetivos sempre, né? Então o pessoal é bastante motivado, mas reconhece também o lado humano. O lado humano é aquela questão que, voltando na importância da psicologia e do autoconhecimento, né? A importância do lado humano é basicamente o seguinte: você imagina uma Ferrari, legal, uma Ferrari é cara pra caramba, poxa, bacana.
Agora faz o seguinte, pega uma Ferrari, não cuida nada dela, não calibra pneu, não faz nada. Fica socando ela numa velocidade máxima ali na Dutra, enfim, na BR, não sei das quantas, e soca a velocidade máxima, faz isso por uma semana. Cara, acho que até vai. Faz isso aí por 10 semanas, faz isso por 20, faz isso por 5 anos. Cara, é uma Ferrari, mas assim, vai quebrar, vai dar problema, né? Então, por que o ser humano não seria igual, né? O ser humano, ele, na verdade, é até mais ineficiente do que uma máquina, né? Porque a máquina, ela tá pronta para funcionar daquele jeito se você fizer a manutenção. Às vezes, o ser humano, mesmo você fazendo a manutenção, ainda tem os problemas. Então, qual é o lado humano que é importante reconhecer? Por exemplo, você está indo para o trabalho. Cara, a maior, com todo respeito a quem acredita nisso, mas assim, uma das maiores besteiras que eu já ouvi é tipo, você tem que estar blindado do seu lado profissional e seu lado pessoal. Cara, com todo respeito, você está indo para o trabalho. De repente o carro te fecha, arrebenta seu carro ali, você por algum motivo não fez o seguro ainda, você vai ter uma dívida gigantesca. Pô, o cara saiu do carro já brigando com você, te empurrou, tua filha tá no carro ali com você e tudo mais, tem que ir pra escola. Meu irmão, você vai me dizer que você não vai ser afetado no trabalho? Cara, você vai, né? Então, o lado humano, ele impacta. A questão é como você vai lidar com esses sentimentos, né? Então, você vai chegar no trabalho e vai saber, cara, hoje o meu dia foi muito ruim, bati o carro, minha filha ficou chorando e tudo mais. Hoje eu não vou performar tão bem quanto eu costumo performar. Mas, sabendo disso, e aí, voltando à importância de se conhecer, sabendo que hoje eu tenho essa limitação, o que eu me sinto capaz de fazer? Talvez eu não seja capaz de fazer uma modelagem ultra complexa, porque minha cabeça não está lá no cenário ideal. Mas talvez eu seja capaz de revisar um documento aqui que eu estou procrastinando há 2 semanas. Acho que eu vou fazer essa tarefa, né? Então, assim, você analisar de forma estratégica o que você vai fazer, como que você vai trabalhar, ela é essencial e ela não só não é procrastinação, como é o contrário. Você ainda está dentro da tarefa. Então é o contrário, você não está procrastinando. Procrastinar é quando você, por exemplo, vira e fala, meu dia foi horrível. Não, mas olha só, o coach falou que eu sou blindado e eu vou conseguir fazer esse modelo financeiro, eu vou fazer. Aí daqui a uma semana volta, meu Deus do céu, o modelo financeiro está todo mal feito, errei todas as fórmulas. Quem diria, não sabia que ia errar tudo. Cara, claro, você não reconhece a tua limitação, cara. Você achou que você ia conseguir fazer um negócio. Não tem como, né? Então, isso é muito importante, né? E aí, de forma que quando você está 100%, você dá o gás 100%. Quando você não está 100%, você reconhece a sua limitação, dá um passo para trás e fala, olha, o que eu sou capaz de fazer hoje? Vou fazer isso daqui. Ok, então vou adiantar essas tarefas. E aí, isso aí, mais uma vez, te motiva para no dia seguinte você olhar e falar, cara, hoje eu estou me sentindo bem? Pô, estou bem melhor quando comparado com ontem. Então, é hoje que eu vou pegar aquele modelo ali, já que eu já tirei da frente aquele documento, hoje eu vou focar no modelo financeiro. Estratégia, né? Ô, Lucas, assim, até trazendo para isso que você está falando agora, qual foi, assim, o ponto de virada durante a sua carreira toda que você ligou a chave para o autoconhecimento e quais foram suas ferramentas para você fazer essa investigação de si mesmo? Assim? Cara, então, vamos lá. Um ponto interessante. Falando um pouquinho da minha história, eu sempre tive dificuldade para lidar com outras pessoas, né? Eu tenho autismo grau 1, né? E aí eu tinha muita dificuldade ao longo da minha adolescência, da minha infância, para conversar com as pessoas e tudo mais. E aí, por volta ali dos meus 16 anos, eu pensei, bom, eu acho que se eu estudar sobre linguagem corporal, comunicação, etc., acho que eu vou conseguir conversar com as pessoas, né? E aí, nessa, eu entrei num curso de programação neurolinguística, que, me desculpe se eu estiver errando, tá? Mas eu acho que é uma área da psicologia, ou pelo menos é relacionada. Fiz esse curso e aí, a partir desse curso, eu fui assistir um congresso em Curitiba. Nesse congresso, diversos psicólogos palestraram, mas ele me chamou muito a atenção, né? Que era o Akin Neto. E aí eu olhei e falei, bom, eu acho que eu não preciso de um psicólogo hoje em dia. Cabeça toda ferrada, não, eu tô bem, não preciso de um psicólogo hoje em dia. Mas se um dia eu precisar, eu quero que seja esse cara, porque ele é muito bom, né? Aí eu peguei o cartãozinho dele, os anos se passaram e um belo dia precisei. Olha só que coincidência, foi mais ou menos o período que eu quebrei, né? Aí eu precisei. Aí eu entrei em contato e eu, cara, tá atendendo? Eu atendo. Vamos começar umas sessões aí e tal, começamos. Isso daí tem, cara, acho que uns 8 anos também, né? Então tem uns 8 anos que eu faço terapia. Só que foi interessante porque no começo eu pensava, cara, ele fala umas coisas que são interessantes, mas eu não consigo implementar.
né? Então, no começo, eu tinha muita dificuldade, por exemplo, para sentir minhas emoções. Porque eu tinha muito aquele perfil de, não, eu sou imbatível, eu sou inquebrável, eu sou I'm unstoppable, cara, eu sou fantástico, nada me para, né? Só que aí eu me lembro que teve um primeiro tema que a gente discutiu, que era o CFA Level 1, né? Eu fui fazer a prova do CFA Level 1 e eu tava extremamente ansioso, desesperado, e eu falando com ele, Akin, eu preciso passar nessa prova. Ele, e se você não passar? Não, você tá maluco? Não, que você tá falando pra mim? Você acha que eu não vou passar? Ele, não. Tô falando pra você o seguinte, qual é o plano B? Cara, frase de coach típica. Não tenho plano B. Meu único plano é o plano A, eu vou passar nessa prova. Ele, Lucas, presta atenção. E se você, de repente, ficar doente no dia da prova? Mas assim, muito doente. Você vai passar na prova? Acho que eu não vou nem fazer, né? E aí, é culpa sua? Ou foi um azar do destino que você ficou doente? Não, mas eu não vou ficar doente. Lucas, considere esse cenário, né? Tem essa possibilidade. Cara, não é possível. Aí eu comecei a ficar agoniado com aquilo, né? Só que, a partir disso, eu parei para perceber, cara, de fato, é verdade. A gente na vida tem o fator trabalho duro, mas a gente tem o fator sorte, né? Então, de fato, eu posso dizer que, por exemplo, eu vou fazer a prova do CFA agora, o Level 2. Eu posso dizer que se no dia da prova eu estiver saudável, cara, eu dei sorte, não fiquei doente. Mas eu estudei trocentas horas. Tudo bem, mas eu podia ter dado o azar de, né? Por exemplo, recentemente eu dei o azar da minha avó ficar bem doente, né? Cara, isso reduziu minha quantidade de horas de estudo. Mas veja bem, o coach fala... Não, cara, é impossível você estar estudando enquanto você está cuidando da sua avó, não tem como, ou você faz um ou faz outro. Então, inevitavelmente, minhas horas de estudo foram reduzidas, né? É um fator que eu poderia mitigar? Não. Lucas, dorme menos. Aí a gente volta para a parte importante de conhecimento de psicologia e de autoconhecimento. Se você dorme menos, você retém menos o aprendizado. É ineficiente. Então é importante você conhecer quantas horas de sono você precisa. Aí até dando um exemplo da minha vida pessoal. Quando eu não estou estudando, via de regra, se eu não estiver estudando e eu não estiver pegando ultra pesado na academia, meu corpo me pede mais 6 horas de sono. Se eu estiver estudando muito ou se eu estiver fazendo muita academia, por algum motivo, provavelmente por exaustão, meu corpo me pede 7 horas e meia, 8. Se eu tiver, e aí eu fiz esse teste no level 1, se eu estiver estudando igual um louco, trabalhando igual um louco e fazendo academia igual um louco, meu corpo pede mais 9 horas, né? Ou pede para eu dormir um monte no fim de semana. Poxa, é importante reconhecer isso, né? Então, a virada de chave, ela foi longa, ela é contínua e eterna na minha visão, então continua até hoje, desenvolvendo algumas competências que eu agradeço muito ao Akin, a Deus e a mim mesmo pela capacidade de desenvolvimento. E a outra virada de chave, de fato, foi quando eu fui tanto para o Iraque quanto para a Polônia, né? Porque aí eu percebi que todo ser humano tem limitações e essas limitações em diversas áreas elas são respeitadas, almejando uma eficiência máxima, né? Então eu diria que os 2 principais momentos foram esses. Pô, de fato, assim, a gente estava tendo um bate-papo esses dias com o fundador do SEMEC até, e assim, ele contando a história dele. Ele, eu já até contei no outro podcast que vai sair, mas enfim, ele teve uma história fantástica, assim, ele se virou, ele conseguiu fazer dinheiro, pagou a própria faculdade dele, enfim, a história dele é fantástica. Mas chegou um tempo ali, cara, que ele não aguentou, assim, em teoria chegou no limite de pedir pro chefe dele para sair, não quero mais, não aguento mais isso aqui, vou embora. Aí o chefe dele teve que acalmar ele e tudo mais. Aí ele até começou na sessão de terapia também. Então, assim, eu acho que no mercado tem muito disso, né? Você começa dando aquele seu boost total, assim, de juventude, de que nada vai te parar e chega algum ponto de virada, assim, que você acaba cedendo, né? Você acaba perecendo, assim, na pressão. Exato, cara. Tem um livro muito interessante, é um livro de psicologia, né? E aí, voltando naquilo que eu falei, né? Sempre buscar fontes de qualidade, né? Então, eu jamais vou recomendar aqui um livro, como eu falei, de coach ou um livro de finanças que seja um cara que não é um excelente profissional, né? Esse livro, ele se chama The End of Stress as We Know It, que é o fim do estresse como nós conhecemos, e ele traça muito bem justamente os processos
tanto biológicos, fisiológicos e neurológicos do processo de estresse, né? Então, via de regra, como funciona o estresse? Eu posso estar cometendo algum erro aqui, porque tem uns bons anos que eu não leio esse livro, mas basicamente, num momento inicial, você vai ter um pico ali que por alguns dias você sustenta. Então, por alguns dias, você vai aguentar, sim, ali uma carga mais intensa, dormir menos e tudo mais, você vai estar ainda motivado. Só que quando isso se torna crônico, aí você começa a ter alguns sintomas que são um pouco chatos. Então, eventualmente, aí você começa a desenvolver um bruxismo que você não tinha. De repente, você percebe que você está começando a morder a língua frequentemente, que você está tendo insônia. E aí você se pergunta, poxa, da onde que está surgindo isso? Poxa, eventualmente do estresse, né? E aí, como você mitiga isso? Atividades físicas, sono de qualidade, hobbies, né? Fazer algumas atividades que te dão prazer e que te dão orgulho no geral também, né? Se sentir motivado, cuidar da alimentação. Então você tem vários fatores que assim, a gente pode chamar de procedimentos de manutenção do ser humano, né? E a gente volta no exemplo da Ferrari que eu falei. Se você não fizer a manutenção da Ferrari, legal, uma Ferrari vai quebrar, né? O ser humano é a mesma coisa, né? Então, acho que o único carro que não quebra é o Corolla, né? O Corolla você fica 10 anos sem fazer manutenção. Só precisa botar gasolina e já era, né? O Corolla é o segredo da eternidade. Assim. Longo prazo. Assim, eu vou fazer o link aqui pra gente puxar até pro final do podcast. Fazer o link, você estava falando sobre livros e assim, eu percebi que esse podcast ficou bem dividido nessa parte entre a carreira de IB, autoconhecimento, o que você deve fazer para você ter sucesso no mercado. Então eu queria uma recomendação de livro, aí você pode dividir em autoconhecimento, um para IB e um para... O Lucas estava querendo responder isso desde o começo do podcast. Então, livros, né? Aí falando de IB ou mercado financeiro em geral, caminhos que eu sempre recomendo. Primeiro, buscar instituições de qualidade para fazer cursos, né? Aí um ponto bem importante, é uma característica minha que eu tenho bastante orgulho e acho que é importante as pessoas terem, que alguém te ensinou tal coisa. Tá bom, qual é a fonte? Estuda a fonte, sabe? E aí, quando você for para uma instituição séria, aprender os temas, você vai ter as fontes, né? Então, o professor vai te ensinar valuation. Da onde que veio? Veio do Damodaran. Legal, então, poxa, deixa eu ver aqui os livros do Damodaran, né? Então, acho que esse processo é importante. Mas aí, retomando, cursos de instituições que tenham uma credencial. Aí, seguindo essa linha, eu sempre recomendo o CFA. CFA Level 1 é essencial, ele dá uma base muito boa, né? Aí de modelagem financeira e um pouco de M&A, Investment Banking e tudo mais. Tem o livro Investment Banking do Rosenbaum, né? Que é excelente. E tem um livro que eu acho muito interessante para modelagem financeira, que é Financial Analysis and Modeling with VBA, né? Então, modelagem financeira com VBA. Esse livro é muito bom para modelagem financeira. Eu acho que até a teoria por trás dele também é muito forte, a base teórica. E o que mais? Basicamente, CFA, isso. E alguns cursos do... vou falar o nome, não sou patrocinado, mas tudo bem, vou falar o nome. É o Breaking to Wall Street, eu acho muito bom. Então, curso de PPT, foi lá que eu fiz o meu curso de PowerPoint. Curso de modelagem, então acho que é uma fonte interessante. E aí o restante, eu diria que é mais por curiosidade mesmo. Então você lê livros de mercado, então o Barbarians at the Gate, The Big Short, etc. Enfim, são livros que eu não vou dizer, esse livro vai mudar a sua vida. Cara, o CFA, ele é um divisor de águas, né, na minha visão. Você estudar os livros e tal, esses livros podem não ser um divisor de águas, mas aí a gente retoma aquilo, é importante você ter hábitos, né? Se você criar o hábito de leitura, você vai ler um livro desses, aí depois você vai ler outro, daqui a pouco você vai ter uma biblioteca inteira em casa, né? Então, livros de finanças eu recomendo principalmente esses, né? O network é muito importante, tanto para questões de carreira, de crescimento e tudo mais, mas também para aprendizado. Porque, por exemplo, vocês agora, vocês têm meu contato, eventualmente vocês têm aqui alguma dúvida de mercado financeiro, ou de modelagem, ou de valuation, algo do tipo,
me manda uma mensagem, vocês têm um contato que pode trazer exemplo real, né? É diferente de você, por exemplo, a gente volta naquilo que eu falei de gerar sinergia, né? Cara, você sentar, aí, por exemplo, você quer aprender qual é o indicador de dívida líquida, EBITDA, que o mercado usa. Aí você vai lá, Google, fica 2 horas procurando, 3 horas procurando, não sei o que e tal. Cenário alternativo. Lucas, manda um zap. Lucas, pô, qual é a métrica de mercado em geral? Ah, cara, geralmente o pessoal bota aí 3 vezes e meia. Ah, valeu. Pô, 30 segundos. Né? Então, um network é essencial também para aprendizado. E aí também eu vou ser capaz de te explicar, olha, essa métrica de alavancagem, ela é assim por causa disso, daquilo, etc. Então, é um caminho importante de aprendizado. E aí, livros de psicologia, eu diria que os 6 pilares da autoestima do Nathaniel Branden é excelente. The Six Pillars of Self-Esteem. The End of Stress as We Know It, o fim do estresse como nós conhecemos. Alguns coaches usam esse livro, cara, mas esse livro ele não é de coach. Aqui é o poder do hábito. Né? Ele, de fato, ele tem a teoria dele é boa, né? E é verdade. Então é bem interessante, eu acho esse livro interessante para saber mais ou menos como se forma o hábito. Né? E acredito que são as principais recomendações que eu tenho. Né? Show. Eu vou agora puxar mais um do ping-pong, o pessoal às vezes fica meio coisa de responder, mas seria uma anti-recomendação de livro. A gente gosta de perguntar porque já aconteceu de vir aqui falar assim, não, anti-recomendação desse livro. Por exemplo, um cara que dá muito problema é o... Qual é aquele cara tendencioso que o livro dele tem até a foto de uma lula, assim? É Antifrágil. O Antifrágil é muito... Tem gente que ama esse livro e tem gente que odeia, assim, fala, não vale a pena ler, dava pra acabar em 100 páginas. Pai rico, pai pobre, também muita gente gosta, muita gente não gosta. O Antifrágil quem foi? Foi o Marcelo que falou? Foi o que falou. Cara... Pai rico, pai pobre também, né? Muita gente fala desse livro. Então, aí até passando uma última competência aqui de IB, que eu acho que é importante para a sociedade como um todo, sendo bem sincero, é a capacidade de crítica, né? Então, desenvolver a capacidade de você analisar algum conteúdo ou uma fala, ou até o que eu estou falando aqui mesmo, e criticar. E falar, cara, eu acho que pode estar errado nisso daqui. E aí você mesmo vai lá e corre atrás de estudar, né? Eu acho que esse senso crítico, essa capacidade de análise, ela é essencial. De forma que eu acabei lendo alguns livros, o Antifrágil, do Nassim Taleb, o Pai Rico, Pai Pobre, eu li, e eu busquei extrair o que era útil. De fato, tinha partes ali que eu olhava e falava, cara, isso daqui eu não concordo, não faz sentido. Poxa, por que eu acho que não faz sentido? Cara, já li esse outro livro que argumenta sobre essa linha aqui e conflita com essa teoria e tudo mais. Eventualmente eu vou e tiro uma dúvida com o meu psicólogo ou pergunto para alguém que também gosta do tema. Então eu acabo fazendo essa análise crítica de forma que eu estou tentando lembrar, mas eu acho que não teve nenhum livro que eu olhei assim e falei, cara, que perda de tempo. Né? Estou tentando lembrar, mas talvez aí no limite biografia, porque eu particularmente não gosto muito de biografia. Mas ainda assim, acho que não tem nenhuma anti-recomendação de livro, assim. Eu tenho anti-recomendação de página de Instagram, isso daí eu tenho. Eu prefiro não dar nomes, mas assim, páginas que são muito, sabe, uma coisa você, por exemplo, vocês me perguntarem, Lucas, qual é a sua opinião sobre o mercado? Cara, todas as restrições são essas aqui. Olha, não é uma recomendação de investimento, minha análise sobre esse setor foi assim, assim, assado, etc, tal. Dito isso, eu tenho uma expectativa de XYZ, né? Aí você pega uma página que o cara vai lá e fala, ação tá no preço 5, vai bater 10. Porra, cara, pera lá, sabe? Com base no quê? O que você tá apresentando? Qual é a teoria? Não, vai lá, bate 10, não sei o que e tal. Aí, sei lá, 2, 3, 10 milhões de pessoas seguem a onda lá, enfim, não sei se, dependendo do volume de negociação, aí o ativo até sobe de preço, o cara vai lá, opa, o pessoal comprou mesmo, vou vender o meu. Aí vende, liquida ali e ganha um lucro. Né? Não estou dizendo que aconteça, mas poderia acontecer. Né? Então, eu evitaria muito, tudo que é muito chamativo, né? Tudo que diz, eu te garanto, poxa, risco zero, nossa, risco zero, cara, foge, né? Cara, teve muita gente naquela época lá de pirâmides, né, que caiu nessa do, é risco zero.
Pô, cara, eu conversei com muitas famílias, muitas pessoas, e eu fico muito triste porque eu vi pessoas que não seguiram o meu conselho e perderam dinheiro. E, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz e orgulhoso porque teve famílias que tiraram dinheiro dessas brincadeiras. Que era a época que tava aqueles grupos falando, olha, porra, 3% de retorno ao mês, risco zero. Cara, a Selic estava pagando, acho que era 1,1% ao mês, 14 e pouco ao ano. Bicho, ele tá pagando 3%, não faz sentido, não tem lógica. Como que ele tá dando esse retorno? Ah, fulano falou que é garantido, eu já recebi 2 meses, ele já me pagou 2 meses. Poxa, que ótimo. Saca o teu dinheiro e dá um preju nesse trouxa aí e sai você no lucro, cara. Porque se você continuar, essa pessoa aí que vai te dar um calote. Cara, felizmente, algumas famílias com as quais eu conversei que me perguntaram, poxa, o que eu faço com o dinheiro? Saíram. Infelizmente, eu conheço algumas que perderam, né? Isso é muito triste, mas é importante reforçar justamente isso que eu falei, senso crítico, galera. Poxa, risco zero. Cara, não existe risco zero, né? A própria dívida americana, o pessoal hoje em dia já está começando a ficar meio preocupado, né? E, teoricamente, a nossa risk-free rate, né? Retorno garantido. Cara, não existe retorno garantido, né? Então, qualquer coisa que seja muito chamativa, assim, quando a esmola é boa, santo desconfia. Então, assim, toma cuidado, né? E aí você busca o conselho de alguém que conheça sobre o assunto, um profissional, algo do tipo, e aí você toma uma decisão com base, né, nos conselhos de um profissional. Cara, você quer puxar queria um- uma última pergunta pro Lucas. Queria que você falasse só um pouquinho sobre a importância de manter a saúde física, a atividade física, a academia, para manter a saúde mental também. Entendeu? Acho que, assim, muita gente que a gente conversa em call fala que, cara, o mercado financeiro é uma área de muito estresse, muito puxado, como você falou agora na entrevista, e aí eu queria sua perspectiva sobre isso. Sim, então, você tem vários estudos que eles demonstram que a atividade física, ela inclusive melhora a capacidade cognitiva, né? Então, você tem essa questão, né? Que você acaba desenvolvendo, de certa forma, a sua capacidade, você acaba tendo um pouco de alívio de estresse, né? Você contribui para a tua saúde como um todo e o nosso corpo, ele é um sistema complexo, né? Então, a ideia é você manter tudo em equilíbrio, tudo funcionando bem, e uma das formas é você praticando atividade física. O que eu sempre recomendo para as pessoas quando elas me perguntam sobre atividade física? Porque algumas pessoas me perguntam, preciso ir para academia. Não, cara, pera lá, tu não precisa nada, não tem ninguém botando uma arma na tua cabeça te obrigando a ir para academia, né? Qual hobby você acha interessante, né? O que te atrai? E aí você vai e decide. Tem gente que gosta de tênis, tem gente que gosta de vôlei, tem gente que gosta de academia, né? Eu particularmente, eu não gosto... Aí falando do meu principal hobby, eu sou atleta profissional de tiro esportivo, né? Hoje em dia, minha principal modalidade é o tiro à distância, o sniper, né, de 100 metros adiante. Mas o que acontece? Como é um hobby que eu amo, gosto muito de tiro esportivo, mas eu não gosto muito de fazer aeróbico. Mas eu sei da importância de se fazer aeróbico, tanto para a saúde geral quanto cognitiva, né? O que eu passei a fazer? Bom, existe uma modalidade, como eu falei, a minha é mais de precisão. Tiro de precisão é parado. Existe uma modalidade chamada IPSC. A IPSC, você tem uma pista com diversos alvos ao longo da pista e você tem que correr e tentar fazer no mínimo tempo possível e acertar os alvos, enquanto vai fazendo os disparos. Esse é o meu aeróbico. Olhei e falei, cara, isso aqui encaixa perfeitamente, né? Vou conseguir fazer alguns disparos de corrida e vou estar fazendo um aeróbico. Não tenho paciência para ficar 30 minutos na esteira, mas eu tenho paciência para ficar 10, 15 minutos correndo, dando corridas rápidas numa modalidade de tiro esportivo, né? Então, a minha recomendação é sempre que as pessoas busquem aquilo que elas olham e falam, poxa, esse é um hobby que eu tenho interesse, né? Precisa ser academia? Não necessariamente. Pô, o pessoal zoa crossfit e tudo mais. Cara, às vezes a pessoa gosta de crossfit, faz crossfit, sabe? Faz academia, faz a corrida, faz o tiro esportivo, faz o futebol, faz o que for. O importante é você estar cuidando da tua saúde, fazendo algum exercício físico. Então, é importante não ter nenhuma discriminação, assim, com os esportes. Legal. Show. Agora, eu vou, para finalizar assim, vou fazer uma pergunta descontraída, que é a indicação de uma música, de um estilo musical que você escuta aí diferente, ou um track que você escuta aí quando você está modelando, alguma coisa assim.
Porra, meu irmão, eu vou responder. Ou tu sabe a resposta e perguntou de brincadeira, ou então... Eu acho que é isso. Você sabe a resposta e perguntou de brincadeira. Cara, eu gosto muito de Taylor Swift. Não, tô falando sério. Eu gosto muito de Taylor Swift, de Lady Gaga. Eu vi no seu Instagram, Eu gosto muito de Taylor Swift. Soltou álbum novo recentemente, já ouvi. Cara, acho que são umas 30 músicas, já ouvi as 30, umas 50 vezes já. Mas a Dua Lipa também soltou álbum novo também recentemente, eu gosto bastante. Então eu gosto muito dessas cantoras, né? A Taylor Swift, Dua Lipa, Lady Gaga. A Demi Lovato, cara. Demi Lovato, eu acho impressionante a história dela também. Eu admiro a história dela. Ela teve uma briga lá com as drogas e tudo mais. Mas também, o cara com cara de brabão e tudo mais, barba e tal. Pô, só ouve Taylor Swift? Não, mas pera lá. Também eu curto um pouco Rammstein, é a minha banda favorita de metal, né? Acho que o nome é Heavy Metal Industrial, enfim. Rammstein, Slipknot, acho interessante também. Eu acabo sendo bem eclético, mas eu fico principalmente nesses dois. É aquela história, né? Um pouquinho de... Pô, não sei se posso falar no podcast. É um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra coisa, né? Um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de salada. Então, um pouquinho de Rammstein, um pouquinho de Taylor Swift, um pouquinho de Slipknot, um pouquinho de Dua Lipa. Aí você não tem equilíbrio, né? Então... Pô, essa recomendação aí eu não esperava, mas me pegou de surpresa. Você sabe quem é que vai gostar, né? Mas assim, Lucas, obrigado por ter vindo aqui no podcast. Eu achei que o papo fluiu super bem e foi muito legal assim pra todo mundo, pra gente, pra quem vai assistir aqui também. Então, só deixo o meu obrigado aí pra você. Pegou o avião pra vir conversar com a gente. Lucas, você tem alguma consideração final? Olha, eu acho muito importante falar o nome de algumas pessoas, né, que contribuíram para o meu desenvolvimento, né? Então, talvez eu não fale o nome de todos, eu peço mil desculpas se eu esquecer, mas enfim, o Yuri, que foi o head da área onde eu trabalhei no Votorantim, cara, é excelente. Assim, é um dos maiores líderes que eu já conheci, se não o maior, né? Fez a carreira toda em IB e hoje em dia ele está tocando um projeto na África. É uma pessoa que, cara, é um amigo que eu tenho muito orgulho dele, eu admiro muito ele, né? As pessoas com quem eu trabalho hoje em dia, então o Pedro, o Dante, o Rony, o Cristóvão, são líderes excelentes, eu acho eles fantásticos, então um abraço para vocês. A Ana, o Gus e a Stephanie, que eu trabalhei também no Votorantim, né? O Rochinho, o Thiago Rocha, o Sardinha do Credit Suisse. Inclusive, enfim, um desses três, eu não vou dar nome, mas um desses três aí foi a pessoa aí que estava relacionada na história do PowerPoint. Um abraço para o Zé Olímpio também. Do pessoal da época que eu trabalhei como militar privado. Então, um abraço pro Pavo. O Pavo fica polonês, ele não vai saber. Entender. Fala um pouquinho de alemão aí pra você. Um abraço pro Roberto, né, que foi a pessoa representante da European Security Academy aqui no Brasil, que me apresentou esse mundo, né, pro Wagner, que é o sargento da Polícia Militar, pro Guilherme da Genial, que ele é uma pessoa... O Guilherme e a Jaber são duas pessoas que eu tenho muito orgulho. Talvez eles nem pensem assim. Guilherme, Jaber, Rafael, a Nicole, João. Eu tenho muito orgulho desse pessoal. A gente trabalhou junto na Genial, mas cada um conquistou uma posição diferente recentemente, né? Então, o Guilherme conseguiu passar por uma instituição grande de investment banking, Rafael também, a Jaber, eu particularmente não sei como é que tá, mas eu espero que esteja realizando os sonhos dela, né? Então, o pessoal com quem eu trabalhei, eu tenho muito orgulho, assim, eu agradeço muito pelos ensinamentos que vocês todos me passaram, né? Todo mundo agregou de certa forma na minha vida, né? E, como eu falei, minha missão, contribuir para o desenvolvimento do país e da população. Eu espero ter contribuído para todos vocês aí que estão assistindo, para vocês aqui da mesa. Espero que esse monte de às vezes falar bobagem aqui, essas brincadeiras que eu faço, né, tenham contribuído de alguma forma aí para o conhecimento de vocês, para a motivação de vocês, para os objetivos de vocês, né? Os planos que vocês têm para o futuro, seja de olhar e falar, pô, cara, gostei muito dessa área aí que o Lucas falou sobre, né? Ou então, caramba, cara, ele falou que ele quase não dormia quando trabalhava no banco lá, pô, não vou criar essa área não. Então, eu espero que eu contribua aí para a tomada de decisão de vocês, né? E mais uma vez, só reforçando aquilo que eu falei, a gente sempre faz tudo esperando acertar, e eu espero que eu tenha acertado aí com vocês, se Deus quiser. Com certeza, com certeza. Só eu gostaria de falar uma coisa que eu já tinha falado até pro Lucas antes, mas
além do meu pai, da minha família, a pessoa, quando você foi lá no Cruzeiro, a primeira vez que a gente teve o contato, assim, virtual, por causa da pandemia, mas a pessoa que me fez fazer economia e estar aqui hoje foi você. Então, pô, com certeza já tô agradecendo você a ser presente na minha vida. Então, pra estar hoje aqui conversando com você numa mesa de podcast da Liga de Mercado Financeiro, pô, pra mim já valeu muito a pena de ter escolhido isso e, pô, pra mim foi muito bom ter passado esse tempo, ter tido essa conversa com você e também com os meus colegas aqui que estão na mesa. Pô, irmão, eu sou meio tímido, né? Não, mas Obrigado, agradecer aí. Cara, obrigado de coração, né? E eu que agradeço aí pelo convite, a oportunidade de estar falando para mais pessoas, né? Fico muito feliz por isso. E, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade. É isso, então. É isso, galera. Lucas, eu tenho certeza, cara, você vai impactar muita gente, igual você está impactando o João Pedro. Então, assim, fico muito feliz de você ter vindo aqui. Com certeza. Só uma coisa aleatória aí, eu tinha comentado, né? Se vocês puderem seguir aí a página do YouTube e tudo mais, mas se vocês quiserem entrar em contato comigo, meu Instagram é LVFLucas, L de Lisboa, V de Viana, F de Freitas, Lucas. Só mandar um direct lá, me adicionar, porque meu Instagram é fechado, mandar um direct lá, falar da onde você veio, como é que diga da onde fala e quem está falando, enfim, quando era a ligação a cobrar, diga da onde fala e quem está falando. Me manda mensagem, fala, pô, vim aqui pelo podcast, pô, posso tirar uma dúvida aqui com você sobre esse tema? E eu sempre busco responder as pessoas e contribuir da melhor forma possível, né? Tem bastante gente que eu tenho muito orgulho de ouvir as histórias, eu fico muito feliz de ouvir a história das pessoas. Então, tem um menino que era do Cruzeiro também, que a gente tem conversado bastante, e ele tem um objetivo de empreender, então tem corrido atrás de empreender. Volta e meia a gente conversa sobre vários assuntos aleatórios também, aí pergunta sobre geopolítica, aí depois vai para política brasileira, depois para economia e tal. São umas conversas interessantes. Então, eu fico muito feliz quando as pessoas vêm até mim, de alguma forma, e falam, poxa, você contribuiu aqui para a minha carreira, para a minha vida, de certa forma. Ou então, cara, minha carreira não tem nada a ver com a IB, mas, pô, teve aqueles negócios lá que você falou sobre importância do sono, que, poxa, foi legal, contribuiu para mim. Enfim, realmente são coisas muito importantes para mim. Contribuir para a economia do país e contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional dos brasileiros e, quem sabe, aí de um dia, né? Igual a minha empresa que é Global, quem sabe um dia eu impacte aí mundialmente, né? Enfim. É isso, então. Isso. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal, Lucas. Obrigado. Aproveitem aí. O pessoal da câmera, né? Tem que aproveitem aí a oportunidade de falar com o Lucas. E hoje o episódio é isso aí. Falei. Só agradecer o Lucas, vocês, o pessoal da câmera aí, o Pax, o Léo, Augusto, sempre tá aí com a gente. Valeu, Augusto. Estúdio. Obrigado pela audiência, galera. Obrigado então, galera. É isso hoje. Valeu, pessoal. Valeu.